Nós estamos retornando da nossa primeira aula, segunda parte, primeira aula, segunda parte. Essa matéria, como é um pouco mais concisa, nós vamos ter apenas 2 aulas por dia. 2 aulas por dia, para que você possa meditar na verdade da palavra de Deus, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Estávamos falando antes do intervalo acerca do novo nascimento. No diálogo que Jesus teve com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Por quê? O que nasce da água, da bolsa da mulher gerado, o feto gerado dentro da bolsa d'água, o que nasce da água, quando estoura a bolsa d'água, nasceu no natural, nasceu no físico. O que nasce da água é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então o Espírito estava morto por causa do pecado original de Adão. E aí quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não é o batismo que te faz uma nova criatura, é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não entendeu isso, volta lá e refaz a Pedras Fundamentais 2, que está lá no canal do youtube.com/torreforte, vai no playlist, clica lá, Pedras Fundamentais 2, ver todos os vídeos que eu falo ali dos 7 batismos. Então, na verdade, o novo nascimento é ter Jesus como Senhor e Salvador. A prova, a evidência, a demonstração física é passar pelo batismo, que você entra no tanque batismal dentro da água, assim como o feto é gerado dentro de uma bolsa d'água, você entra no tanque representando esse novo nascimento. Mergulhado e levantado significa novo nascimento, uma demonstração pública de fé daquilo que você já resolveu no seu interior, tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora vamos observar as características do nosso espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo está nos dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor." Paulo está nos dizendo acerca dessa tricotomia, desse ser trino, um espírito que possui uma alma que mora num corpo. E Paulo começa da característica do judeu e da escrita grega, priorizar, sempre começar pelo mais importante. E ele começa com o mais íntimo, todo o nosso espírito, alma e corpo. Numa hierarquia de importância, espírito, mais importante, alma, segundo lugar, e corpo, terceiro lugar. Paulo começa com o íntimo, com a parte interior, a essência do homem, o espírito, que se não tem Jesus como Senhor e Salvador, está morto. O âmago do seu ser, e depois chega ao exterior, corpo. Assim como no tabernáculo, lembra do tabernáculo? O local mais importante é o Santo dos Santos, que representa o Espírito. Depois o lugar santo, representa a alma. Depois o ato exterior, o corpo, que é o exterior. Então, na verdade, se for para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, visto que sabemos que Ele é guia e que Ele nos guia mediante o nosso Espírito, o Espírito tem que ressurgir, o Espírito tem que ressuscitar. Aquilo que estava morto tem que viver, e só pode viver se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós devemos tornar-nos mais conscientes dele, senão sairemos perdendo no nosso assunto interior. Temos que entender que somos um em Cristo Jesus. Somos um quando confessamos Jesus como nosso Senhor, quando ele toma o centro das nossas vidas e quando ele passa a governar a nossa vida, somos um com Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo nos diz assim: "Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito." O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Efésios capítulo 2, verso 10 nos diz: "Porque somos feitura sua, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela." Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30,
Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vós sois dele em Jesus Cristo. Então nós somos dele em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 24. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Temos que nos revestir. O que é revestir? Vestir de novo. Como? De um novo homem. Como? Através de Cristo Jesus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por quê? Porque Jesus é uma semente incorruptível. Porque a semente de Adão, o sêmen de Adão, está contaminado. E uma vez que um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando somos de novo gerados e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, sendo de novo gerados, temos que nos revestir de um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí sim nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, porque quem conheceu a mente do nosso Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, que somos um com ele, temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Colossenses, capítulo 2, verso 1 a 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo está dizendo, eu quero que saibais quão grande combate tenho de vós, pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8, Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Outra tradução diz, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Agora, a única coisa que corresponde a essas 8 qualidades, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, tem virtude, tem louvor, é a palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aos irmãos de Filipenses, se há alguma virtude, se há algum louvor, ou seja, que a palavra de Deus ocupe o vosso pensamento, que você pense nas coisas de cima, que você pense nas coisas da eternidade, que você pense na verdade da palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, aos irmãos de Gálatas, Paulo já vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Hoje em dia as pessoas estão deixando essa palavra crucificar a carne, né? Muitas pessoas querem satisfazer os prazeres da carne, a concupiscência da carne. Mas aqui Paulo está nos dizendo, se nós quisermos andar em espírito, nós temos que crucificar a carne com as suas paixões. Se nós quisermos a testificação que somos filhos de Deus, temos que crucificar a carne com as suas paixões. Porque a carne, quanto mais alimenta, mais fome ela tem. Mas quando você mortifica,
quando você subjuga a carne ao Espírito Santo. E aí Paulo vai nos dizer essa grande verdade: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas não podemos deixar de entender que somos um Espírito, que moramos em uma alma, somos um Espírito, que possuímos uma alma e moramos num corpo. Corpo, essa carne física, claro, você tem que cuidar dele, você tem que zelar dele. Você não pode manter os vícios aí, cigarro, bebida e tantas outras coisas que faz mal ao corpo, né? Estamos vendo aí essa ataque, essa pandemia, e eu tenho conversado com muitas pessoas que têm familiares e entes queridos, e é comum uma fala daqueles que têm entes queridos que estão com Covid positivo ou passaram pelo coronavírus. É comum uma fala de os médicos dizerem aos familiares e entes queridos: tudo aquilo que ele fumou, tudo aquilo que ele bebeu, agora está fazendo falta no organismo dele. Um bom pulmão, um bom estômago, um bom fígado, um bom rim, agora está fazendo falta, ou seja, contaminou os pulmões, então agora está fazendo falta esse ar puro no interior dele. A imunidade cai e aí então se complica e o caso se torna mais grave. E a gente vê justamente essa posição de nós termos que zelar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós temos Jesus como Senhor, o Espírito renasce, ressuscita, vem aí para o nosso Espírito, e o nosso Espírito passa a ser morada do Espírito Santo. E essa morada do Espírito Santo não pode ter vício, não pode ter pecado. Essa morada do Espírito Santo, para você ter um ouvido apurado, um espírito apurado, discernindo o que vem do Espírito, você tem que se santificar. Morte é separação de Deus. Santificação é separação para Deus. Separação para Deus, santificação. Morte, separação de Deus. É você que escolhe, ou morte ou santidade. Se você escolher santidade, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Como somos um espírito, que possuímos uma alma e moramos num corpo, então precisamos entender um pouco mais da alma. O que é a alma? A alma é a sede da vontade, pensamentos e emoções. Pensamentos, emoções e vontade ou volição. É onde vai se resumir o comportamento humano. A alma é a essência e o centro da alma é o livre-arbítrio. Agora, dentro dessa posição da alma, aonde nós temos que entender quem colocamos no trono. Se você coloca Deus no trono, na verdade você vai ser guiado pelo Espírito Santo. A alma, a palavra no original grego é psique, que é a raiz das palavras psicologia, o estudo da alma, psiquiatria, psicossomático, enfermidades no corpo, soma é corpo. A palavra alma no original é psique, a palavra espírito no original é pneuma, a palavra corpo no original é soma. Soma de adição mesmo, é a soma do espírito e da alma, né? Então a definição da palavra alma no grego é psique. E a psique, ela é construída de mente, intelecto, raciocínio, emoção e vontade. Alma e o espírito habitam dentro do corpo. Vamos lá comigo para Hebreus capítulo 4, verso 12. Carta aos Hebreus 4:12 nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Forma aí essas duas tabelas na sua mente, né? Alma e espírito, juntas e medula, pensamentos e intenções. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois fios ou dois gumes, que penetra, que entra até a divisão da alma e do espírito. Então, espírito e alma não são a mesma coisa. Embora o homem natural tenha dificuldade de separar, de dividir espírito de alma, a palavra de Deus separa. A palavra de Deus é mais poderosa do que espada afiada de dois fios, que pode penetrar
dividindo, separando espírito e alma. E se ela separa, é porque não é a mesma coisa. Então, qual é a diferença? Com o meu corpo, essa carcaça, essa casa, essa morada do espírito e da alma, com o meu corpo físico, eu entro em contato com o físico, palpável, né? A madeira, a Bíblia, algo que é natural, algo que é físico, algo que é material. Com o meu corpo eu entro em contato com o físico, ou seja, isso se aceita sem argumento algum, né? Corpo físico vai ter a demonstração física, material, a estrutura demonstrando aí a pessoa em si. Mas com o meu espírito, eu entro em contato com o reino espiritual. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu não tenho como entender coisa espiritual na carne, eu não tenho como entender coisas espirituais no físico. Né? Por isso que tem muita gente que não entende tua vida espiritual, não entende tua comunhão, teu relacionamento, tua devoção, tua adoração, teu louvor, a tua fidelidade para com Deus. Então, dessa maneira, com o meu corpo, eu entro em contato com o ambiente físico. Com o meu espírito, eu entro em contato com o reino espiritual. E com a minha alma, eu entro em contato com o âmbito intelectual. Só sobrou a alma. Então, na verdade, o contato com o âmbito intelectual. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, nos diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Na tradução amplificada da Bíblia diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O meu espírito dentro de mim ora de fato, mas o meu raciocínio, o meu QI, a minha mente, o meu intelecto fica sem fruto. Evangelho de João, capítulo 7, verso 39, João, capítulo 7, verso 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, ou correrão do seu interior. E isso, disse ele, do Espírito, Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui a gente vê aquele que crê em mim do seu interior. Isso Jesus estava falando do Espírito. Em outra tradução diz, do íntimo do teu ser. O Espírito Santo de Deus quer residir no nosso espírito, que é o nosso homem interior, e quando ele reside em nosso espírito, ele dá ao homem a capacidade de falar, ele dá ao homem a capacidade de entender, ele dá ao homem a capacidade de pronunciar as palavras do Senhor. O Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Por isso que Salomão declara Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27, o qual nos diz: a alma do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Deus dá instruções espirituais quando nós oramos em línguas para o nosso espírito. Se eu orar em língua, meu espírito ora bem, mas meu intelecto, a minha alma, fica sem fruto. Mas o meu espírito ora bem. E Paulo diz, então o que farei? Orarei em línguas, mas também orarei com o intelecto. Paulo não proibiu orar em línguas. Paulo está dizendo para fazer as duas coisas, para equilibrar, porque você precisa tanto alimentar o teu corpo, como você precisa alimentar o teu espírito. Então o espírito, alimentar o intelecto como alimentar o espírito. O espírito está ativo em você e quando você ora em línguas, você
edifica o teu espírito. O mundo eclesiástico, de modo geral, tem fracassado miseravelmente porque tem praticado muitas vezes só a oração com entendimento, só a oração do intelecto. E estamos vivendo um tempo que não sabemos o que pedir como realmente convém. Isso os que oram, né? Porque infelizmente temos visto muitas pessoas que estão deixando a prática da oração e nós precisamos exercitar a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, a vida de intimidade, de relacionamento, conversar com o Pai, dialogar com o Pai, falar com o Pai. Mas é por meio do meu espírito que Deus irá guiar o meu espírito. É através do Espírito Santo de Deus no meu espírito, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. E isso falou Jesus acerca do Espírito Santo que havia de ser derramado. E 1 Coríntios capítulo 14, um capítulo, na verdade, onde Paulo vai atribuir o capítulo inteiro sobre o dom de línguas, vai explicar sobre o dom de línguas, mas o versículo 13 diz: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então tem um dom elevado de interpretação de línguas e não somente de línguas estranhas. E aquele que fala em línguas, busque, ore, para que também possa receber o dom e a manifestação da interpretação dessas línguas estranhas. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de Roma e ele está falando aos irmãos de Roma acerca de renovação da vossa mente. Apresenteis o vosso corpo, o físico, a matéria, essa carcaça, essa morada do espírito e da alma. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo no corpo? Mortificar as concupiscências da carne, os desejos, os prazeres da carne. Estamos vivendo uma era, uma geração em que muitas pessoas não querem falar sobre renúncia, não querem falar sobre sacrifício da carne. Mas a carne tem que ser mortificada dia após dia. E o incrível é que você mata ela hoje, amanhã ela ressuscita. Você mata ela amanhã, depois de amanhã ela ressuscita. Mas temos que mortificar as obras da carne, temos que mortificar. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquele que satisfaz as concupiscências da carne não pode agradar a Deus no espírito. Aquele que satisfaz os desejos da carne não tem como agradar a Deus. Então tem que mortificar. Por quê? Porque a carne tem a natureza adâmica, a carne tem a natureza do pecado que pende ao pecado. E aí então, como que você faz isso? Apresentando o teu culto racional. Culto racional, ele está falando de intelecto, está falando justamente da mente. Mas Paulo nos diz algo ainda muito interessante: não vos conformeis com este mundo. Conformar é a palavra no original que significa tomar a forma. Quando alguém vai fazer um bolo, um pão, pega uma forma e faz a massa, se for o pão, amassa ali a massa, se for o bolo, bate o líquido e joga dentro da forma. Quando vai para o forno, aquele conteúdo vai tomar a forma da forma. Conformar significa não tomeis a forma da forma deste mundo. Não entreis no padrão da forma deste mundo, mas transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Então Paulo está nos dizendo que nosso raciocínio pode ser renovado. Paulo está dizendo que a nosso QI, que o nosso entendimento pode passar por uma renovação, que o nosso homem interior, que a nossa alma pode passar por uma renovação. E como que se renova a alma? Com nova informação. Uma nova informação vai renovar. E que informação é essa? A palavra de Deus. Para quê?
para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Paulo está nos falando da renovação da mente, do homem interior e não o exterior. Salmo capítulo 23, verso 3 nos diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista também fala de uma renovação da alma, de uma restauração da alma. E o Antigo Testamento está em hebraico, e essa palavra no hebraico é shubi. Shubi significa restaurar, é refrigerar, retornar, voltar. No grego, renovação da mente, anakainosis, anakainosis. E anakainosis é renovar, restaurar. Então a alma, ela tem condições de ser renovada. Ela tem condições de ser restaurada. Mas depende de como você alimenta ela. Se você alimentar ela com coisas mundanas e carnais, ela vai cada vez mais mergulhar na concupiscência da carne e do pecado. Se você alimentar ela com as coisas espirituais, então você vai renovando, um ciclo contínuo que vai regenerando numa escolha como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A alma daquele que está em Cristo tem que ser renovada para ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Mágoa, ódio, ressentimento, vingança, falta de perdão, está tudo na alma. E isso precisa ser mortificado. O desejo da alma é fazer justiça com as próprias mãos. O desejo da alma é se vingar. O desejo da alma é pecar. O desejo da alma é satisfazer as concupiscências da carne. Agora, o nosso espírito está, na verdade, pronto. Só que a alma precisa ser renovada. E renovada é um processo. Quando você aceitou a Jesus, parte espiritual está pronta. Todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está salvo. Mas agora, a alma é um processo. A alma do homem, ela é salva ou restaurada quando a sua mente é renovada com a palavra de Deus. Então eu tenho que deixar a palavra de Deus ser verdade na minha vida. Eu tenho que deixar a verdade da palavra de Deus ser uma verdade na minha vida. O nosso espírito está pronto, mas a alma eu preciso cuidar para ser salva. E ela pode ser salva, restaurada, quando eu renovo ela pela palavra de Deus. É ela que salva a nossa alma, renova a nossa mente, restaura o nosso intelecto. Quando a nossa mente fica renovada com a palavra, nós passamos a pensar em harmonia, em alinhamento com o que a palavra de Deus diz. Nós podemos saber e comprovar a vontade permissiva de Deus e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque a sua palavra é a sua vontade e a vontade de Deus é manifesta na sua palavra. Então não temos dúvida a respeito dela quando ficamos com a alma salva. A maior necessidade da igreja hoje consiste em mentes renovadas com a palavra de Deus. Por isso, precisamos subjugar o nosso corpo, mortificar nossa carne. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27, Paulo nos diz: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo está dizendo aqui do homem interior, do homem da essência, do espírito e da alma. Mas ele começa dizendo acerca do homem exterior: subjugo meu corpo, reduzo meu corpo à servidão, sacrifício vivo. Corpo tem que ser reduzido à obediência. Não podemos deixar o corpo dominar a nossa alma, não podemos deixar a alma dominar o nosso corpo, não podemos deixar, na verdade, o nosso interior governar. O homem interior, a alma, tem que se subjugar ao espírito, tem que ser dirigido
subjugado ao Espírito para ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus em nosso espírito, porque é o Espírito Santo, na verdade, no nosso espírito, que vai tornar lâmpada do Senhor. É por meio do seu espírito que ele vai me guiar no meu espírito. Então é por meio do seu espírito, do Espírito Santo de Deus, que vai guiar no meu espírito. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você conhecer Jesus e tivê-lo como Salvador da sua vida e não deixar o Espírito Santo te guiar, você não é filho. Paulo está dizendo isso em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados se tornam filho. Peraí, a pessoa pode conhecer Jesus como Salvador e não ser filho? Pode. Tem muita gente que sabe que Jesus salva, mas não deixa ele ser Senhor. Se Jesus não é Senhor da tua vida e não deixa o Espírito, se você não deixa o Espírito Santo te guiar, você não é filho. Mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo dando aula de teologia, mesmo decorando a Bíblia de capa a capa, se ele não for teu Senhor e se o Espírito Santo não te guiar, você não é filho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O texto não declara que os que são guiados por profetas ou profecias, os que são guiados aí por achismos, axiologias, que são guiados pela alma. Não. O texto fala os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus testifica em nosso espírito como uma lâmpada na consciência, como um freio. Olha, não te convém. Olha, não faça isso. Você é filho de Deus, você não pode. Uma luz vermelha, né? Um semáforo, um sinal de parada. Até aqui vai, agora não. Né? A intuição na sua consciência. Coração aberto e alegre é um sinal da aprovação de Deus. A paz seja o árbitro, sinal verde. Coração fechado e entristecido, sinal vermelho, sinal de reprovação de Deus. Então, quando eu mortifico a minha carne, eu fortaleço o meu espírito, o Espírito Santo veio habitar no meu espírito e agora ele quer me guiar. Agora, estamos num mundo cheio de informações e bombardeados dia após dia, e nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E essa sensibilidade é que vai nos dar direção. Essa direção é o Espírito Santo de Deus. E a direção do Espírito Santo não virá da noite para o dia. Isso é comunhão, relacionamento, desenvolvimento. À medida que você andar com ele, ele vai te instruindo, vai te guiando. À medida que você desenvolver um relacionamento, uma intimidade, à medida que você aprender a desenvolver o seu espírito, a ouvir o Espírito Santo e a obedecer, porque Paulo também fala em Tessalonicenses, não extingais. Às vezes o Espírito Santo está dando farol vermelho e você passa o farol vermelho. Às vezes o Espírito Santo está dando farol verde, vai, eu quero que você fale a essa pessoa. E você, eu não, isso é coisa da minha carne. Ou então é o diabo, sangue de Jesus tem poder. Jamais o diabo vai falar para você ofertar a Deus, para você dizimar. Jamais o diabo vai falar para você pregar o evangelho a alguém. É o Espírito Santo te movendo a isso. Jamais o diabo vai te mover a fazer alguma coisa que é bíblica. Ele é o espírito do anticristo, ele é o espírito da antipalavra. Ele é aquele que se levanta contra a palavra. Então eu preciso conhecer a verdade para poder ter discernimento, o que é da palavra e o que não é da palavra. Se eu conheço a verdade me liberta. Se eu conheço a verdade, eu apuro o discernimento. Se eu mergulho na palavra, eu apuro o entendimento. Então, a direção do Espírito Santo de Deus não virá da noite para o dia. Ela é desenvolvida, ela é exercitada. À medida que você aprender a desenvolver o seu espírito, a seguir
A palavra de Deus, esse testemunho interior do Espírito no teu espírito, desenvolver um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo que estará em vós até a consumação dos séculos. Estará em vós até. Enquanto a igreja está na terra, tem muitas pessoas que pregam cessacionismo, né? Que cessou os dons. Não cessou. Jesus não voltou, não buscou a igreja, então não tem como cessar os dons. Se o Espírito Santo está na terra, ele não vai ficar com as mãos amarradas, ele vai atuar, ele vai se manifestar. Então não tem como eu pensar que tem o Espírito Santo, mas ele não atua mais nada, ele não fala mais nada, ele não faz mais nada. Não fala, não faz e não atua se eu não deixar, se eu não quiser, né? Então, na verdade, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em nós. Quando Jesus nos ensinou a orar, os discípulos perguntaram, mestre, ensina-nos a orar. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê que está em oculto te recompensará. Interessante que Jesus não está proibindo a oração pública. Claro que você não pode orar para se mostrar, para se vangloriar ou para se orgulhar diante das pessoas. Não, de jeito nenhum. Mas Jesus está dizendo aqui acerca de tenha o teu momento de comunhão, de intimidade particular. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele não queria necessariamente dizer que você precisa se isolar e ficar trancado e a oração que ele vai ouvir é só aquela particular. Não. Nós devemos entender que tem coisas que nós falamos só para Deus. É aquele momento que você rasga o seu coração, que você abre o seu coração e se apresenta diante da presença do Deus Todo-Poderoso, né? Sondamos o nosso interior e temos que esperar até o Espírito Santo falar em nosso espírito. Estamos muito ansiosos para resolver as coisas e se Deus não falar quando a gente quer, então a gente vai e faz precipitadamente. Se Deus não responder no tempo que eu quero, então eu vou agir do jeito que eu acho certo. Precisamos tomar tempo para escutar a Deus. É como aquela pessoa que chega para alguém e fala, escuta, me explica como que eu chego em tal local, me explica como eu chego em tal local, por favor, me explica como eu chego em tal local. Olha, obrigado, viu? Peraí, você não deixou tempo para a pessoa te explicar. E as nossas orações muitas vezes têm sido essa pessoa que não dá tempo para a pessoa explicar, que não dá tempo para o Espírito Santo de Deus falar. Oração tem que ter contemplação. Aquieta a tua alma, aquieta o teu espírito para dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Precisamos tomar tempo para escutar Deus. Muitas pessoas buscam e esperam pelo extraordinário, esperam pelo espetacular ou pelo sobrenatural, onde na verdade Deus fala de uma forma mansa, suave, no seu espírito, através do Espírito Santo de Deus, como testemunho interior. Deus quer acender como uma lâmpada. Uma lâmpada. A lâmpada não tem som, mas ela ilumina. A lâmpada não tem voz, mas ela clareia. Deus quer acender como uma lâmpada no seu interior, a candeia no seu interior. E essa lâmpada vai ser o sinal. Salmos 18, 28. Salmos 18, 28 nos diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. O Senhor meu Deus iluminará as trevas. Aquilo que é treva dentro de mim tem que ser aceso, exposto pela lâmpada do Senhor. Você não precisa se apresentar na direção de Deus desesperado, com pressa, ansioso. Aquietai-vos. É só quando você aquieta o seu coração que Deus pode revelar a vontade dele na tua vida. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, foi ele, não nós, que nos fez
povo seu e ovelhas do seu pasto. Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías capítulo 28, verso 16, nos diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Quem crê nessa rocha, quem crê nessa pedra, não tenha pressa. Quem crê nessa rocha, quem crê nessa pedra de esquina, na pedra angular, não fique ansioso. Tudo que te leva a tomar decisão às pressas, você corre o risco de sair da vontade de Deus. Tudo que te pressiona para decidir já, agora, tem que ser nesse momento, já, não se apresse. A fé não se apressa. Se você não tem saída, não tem escapatória, tem que dizer já, então é não. Porque, na verdade, nós temos que esperar do Senhor a nossa resposta. Quem te apressa é o diabo. Quando ele não consegue te parar, ele te apressa para você perder o kairós de Deus. Ele te empurra, né? E você tem que ter ousadia e autoridade no nome de Jesus para enxotar a ave de rapina, para expulsar, enxotar, porque ele quer te colocar para fora da vontade de Deus. Ele quer te colocar em dúvida, em descrença, em ativismo, e você não pode se afastar da orientação do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes o teu testemunho interior é uma lâmpada que traz paz, uma luz que traz tranquilidade. E o testemunho interior está presente na pessoa e a pessoa não reconhece. Acha que é coisa da sua própria carne, da sua própria cabeça, do seu próprio eu. Muitas vezes desconsideramos o testemunho interior e queremos alguma coisa na dimensão dos sentidos. Procuramos o sobrenatural, o sensacional. Procuramos algo que realmente possa ser surpreendente e saímos perdendo o espiritual. Estamos falando da alma, Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Essa alma é a sede da vontade, pensamentos, intelecto e emoções. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, aqueles que são filhos são guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ensina-nos, ó Pai, a sermos guiados por Ti. Ensina-nos, Senhor, a mortificarmos cada dia nossa carne como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti. Leva-nos onde possamos ouvir a Tua voz, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, não desanime. Sei que é difícil, mas crie uma disciplina de ouvir as aulas, de fazer as provas, de estudar, né? Estamos ainda nesse período EAD, mas logo vai passar e nós vamos voltar com as nossas aulas para a honra e glória do Senhor. Amanhã eu volto com você em mais uma aula de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, um ótimo dia.